Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai ver como obter seno e cosseno no círculo trigonométrico. Você verá também a relação fundamental da trigonometria e os limites de variação do seno e do cosseno. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. Como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, já deixa seu like aí, beleza? Assim você dá uma força pro canal. E se até o final da aula você achar que ficou legal, daí você faz melhor, compartilha com seus amigos, assim você ajuda os seus amigos. Tudo bem? Então, vem comigo agora para seno e cosseno no círculo trigonométrico. Relembrando, nós vimos o círculo trigonométrico nos vídeos anteriores e nós vimos que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, onde nós colocamos eixos coordenados. Uma das coisas que você viu lá e que eu comentei com você é que no círculo trigonométrico, uma vez que eu marco os eixos coordenados com esse ponto, com a origem que eu marquei O aqui, que é o ponto 00, se você anda no eixo, esse ponto aqui, ó, olhando para o eixo, tem valor 1, afinal o raio é 1. Agora, se você vai no eixo para o lado esquerdo, você vai no sentido negativo, então esse ponto vai ser menos 1. A mesma coisa, para cima, 1, para baixo, menos 1. E se você pegar valores intermediários aqui, por exemplo, se você pegar na metade aqui, vai ser menos meio, isso mesmo. Ou ainda aqui embaixo, ó, mais próximo do menos 1, pode valer, por exemplo, menos 0,9, menos 0,95 e assim por diante. Então agora foca nisso também. E nós vimos os ângulos. E é fundamental agora nós marcarmos um ângulo muito especial, que vai ser o ângulo X, o arco X, começando do A e indo até o ponto P. Então eu tenho o arco AP, que vai medir X radianos, ok? Essa medida dada em radianos. Você fala, Giacomo, nós vimos no vídeo anterior que a gente fez também em graus. Legal, graus vai ser auxiliar para você se localizar no eixo. Afinal, você está familiarizado a trabalhar com graus. Mas aqui é fundamental para as funções trigonométricas assumirmos o ângulo em radianos. Fechou? Então temos um valor, x radianos, que é associado a um número real. É um número real, é o ângulo x, é o número real x. Tudo bem? Então vamos calcular seno e cosseno para esse x. E como você já pode observar aqui, se eu marco um ponto P, a gente define o seno e o cosseno como sendo as coordenadas desse ponto. A primeira coordenada aqui, ó, no eixo horizontal, é o cosseno. E a segunda coordenada no eixo vertical é o seno. É só isso, beleza? Então, a primeira coordenada aqui é o cosseno, no eixo horizontal, e a segunda coordenada é o seno, no eixo vertical. E para você guardar esses eixos, você pode pensar assim também. Cosseno, lembra o quê? Consono deitado. Então esse eixo aqui é sempre o eixo dos cossenos. E sem sono em pé, seno, sem sono. Aqui vai ser o eixo dos senos. Tudo bem? Então sempre que você marcar um valor aí, você tem o seno ou o cosseno do ângulo. Simples assim, beleza? Então, por exemplo, pega esse ângulo aqui, ó. Você quer o seno, você bate num valor aqui. Quer o cosseno? Você vem nesse eixo agora, ó, você projeta aqui e bate aqui embaixo. Então aqui você vai ter, por exemplo, o cosseno desse ângulo. E se eu disser, por exemplo, que aqui é y, vai ser o cosseno de y. Agora, a grande sacada é você perceber aqui que o cosseno, nesse caso, é negativo. Afinal, você está entre 0 e menos 1, deu um valor negativo. Por exemplo, aqui, ó, 0,7 negativo, menos 0,7. E o seno também agora pode ser negativo. Se você pega aqui, por exemplo, o ângulo, eu vou usar uma letra grega, ó, alfa. E eu quero, por exemplo, o seno de alfa. Você projeta no eixo dos senos, bateu aqui, ó, seno de alfa, ele também vai ser negativo, está aqui, o seno de alfa está aqui. Beleza? Então nós temos seno e cosseno. Você fala, Giacomo, então quer dizer que eu sempre caio com seno e cosseno aqui nesses eixos. Perfeito. E mais, esses valores, olha só, eles variam entre menos 1 e 1. Então o cosseno pode valer menos 1 ou pode valer 1, dependendo se você está aqui, ou ainda o cosseno pode valer 0, se você estiver aqui em cima, ó, ou aqui embaixo, com um ângulo. Então o seno
o cosseno, eles estão sempre variando nesses intervalos, de -1 a 1, de -1 a 1. Então, os limites de variação do seno e cosseno são o quê? De -1 a 1. O valor mínimo é -1, o valor máximo é 1. Nunca você vai encontrar um cosseno de um ângulo valendo 2, valendo 5, valendo 1,3. Está errado, não pode ser maior que 1. E muito menos menor que -1, ok? Por exemplo, cosseno de um ângulo igual a -1,7. Está errado, isso está errado. Varia entre -1 e 1, fechou? Agora, a relação fundamental, que é a mais importante da trigonometria, ela diz que se você fizer cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do ângulo dá 1. E tem muita gente que gosta de escrever essa relação escrevendo o seno primeiro. Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo dando 1. Tanto faz. No fundo, essa relação vem da onde? Vem da ideia de você pegar esse ponto e esse, pegar o 0, 0, que é a origem, e o ponto P, que é cosseno de x, seno de x, e calcular a distância entre eles. E a distância entre esses dois pontos você faz usando uma fórmula ou uma ideia da geometria analítica, que é a seguinte: você faz a raiz quadrada, a distância vai ser a raiz quadrada, olha só, da variação da primeira coordenada, você faz essa coordenada menos essa ao quadrado, você faz cosseno de x menos 0 ao quadrado, mais a variação da segunda coordenada, ó, das segundas coordenadas aqui, seno de x menos 0. Seno de x menos 0, você faz essa variação e eleva ao quadrado. E essa distância você já sabe. Quanto é a distância desse ponto até esse? Você fala, Giacomo, é 1, ó. É o raio. Então aqui, tudo isso é igual a 1. Agora, quando você faz cosseno de x menos 0, dá cosseno de x. Elevou ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Faz seno de x menos 0, seno de x. Elevou ao quadrado, seno ao quadrado de x. Então você tem cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, raiz quadrada igual a 1. E se você eleva ao quadrado dos dois lados, como aqui tudo é positivo, essa raiz some e aqui vai ficar 1 ao quadrado que dá 1. Então você faz isso e vai aparecer cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ou ainda, você pode olhar só para esse triângulo retângulo e usar aquela ideia da trigonometria básica. Você tem um triângulo retângulo, um ângulo x, e aqui você tem a hipotenusa que vale 1. Você sabe que esse tamanho, olha só, representa o seno de x. Você sabe que esse tamanho aqui, ó, representa o cosseno de x. Então, num triângulo retângulo com hipotenusa 1, o seno é o próprio cateto oposto. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa que é 1, dá o próprio cateto oposto. E o cosseno, ó, é o próprio cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa que é 1, dá o próprio cateto adjacente. E nesse triângulo retângulo, se você aplica Pitágoras, olha só, cateto ao quadrado, agora eu vou escrever aqui, ó, seno ao quadrado de x, mais o outro cateto ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Isso vai dar o quê? Hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Eu escrevi a relação fundamental agora colocando o seno primeiro, afinal você vai encontrar essa relação escrita assim na maioria dos livros. Primeiro o seno ao quadrado, depois o cosseno ao quadrado. Fiz aqui assim porque a gente veio provando essa fórmula, essa ideia, ok? Agora vem para os próximos vídeos que a gente vai pegar tudo isso e começar a fazer com exercícios práticos, colocando a mão na massa e buscando o gráfico da função seno e da função cosseno. Eu te aguardo, porque vai ser muito legal, ok? Combinado? Gostou? Então agora compartilha para os amigos, fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!